Olha, eu estou falando com vocês aqui neste dia 28 de janeiro. Está terminando o janeiro. Tórrido janeiro aqui no Rio Grande do Sul. Nesse momento, até que não está muito calor aqui no Rio Grande do Sul, não. Tem chovido já há 2 dias. Mas durante 15 dias, 40 graus à sombra, não. Há muito tempo que não se via nada tão semelhante aqui no estado, né? Prejuízos grandes. Vocês sabem que o Rio Grande do Sul é um estado que produz muito grão. As safras de grãos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente soja, milho, arroz, trigo, somando aí, nós podemos falar em alguma coisa como 30 milhões de toneladas. Os prejuízos já em função da longa seca, do laninha, provocado pelo laninha, são enormes, são irreversíveis. Soja, que é o principal cultivo, as perdas são irreversíveis já na base de 60% do que pretendia se colher nesse verão. No milho, parecido com isso. No arroz, que é irrigado aqui no Rio Grande do Sul, é menos, né? É irrigado. Mas ainda assim as perdas são de alguma coisa como 30%, porque a irrigação precisa de muita água, principalmente dos rios. Os rios estão secando aí. Lá na zona de Cachoeira do Sul, que é o principal produtor, dos 8 rios que circulam ali na região, 7 deles estão sem água. Um prejuízo grande. Isso vai se refletir, inclusive, no desempenho da economia do Estado nesse ano de 2022. Mas, enfim, não era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje aqui, nessa sexta-feira. São 16 horas e 11 minutos. Eu quero falar com vocês sobre esse interrogatório que deveria ter sido feito pelo presidente Bolsonaro às 14 horas dessa sexta-feira na Polícia Federal. Ele foi intimado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes para comparecer 24 horas depois, ou seja, hoje, na Polícia Federal, presencialmente. E ele não foi. Não foi o presidente. Claro que o ministro Alexandre de Moraes fez essa intimação de uma hora para outra, porque ele já tinha marcado para dia 28 de janeiro o interrogatório presencial do presidente da República. Confesso para vocês, eu não me lembro em alguma época dos 500 anos do Brasil em que um chefe de Estado teve que comparecer pessoalmente na Polícia Federal para ser interrogado. No exercício do cargo, o Lula até foi mesmo. Foi até coercitivamente, você se lembra lá no aeroporto de São Paulo, né? Depor, mas não era mais presidente. Depois disso, inclusive, ele foi preso, julgado e preso. Mas esse caso agora do Bolsonaro, como dizem os advogados, é sui generis. E eu acho, aliás, que o presidente fez muito bem de não comparecer às 14 horas. Nem sei se depois ele vai ou não vai comparecer, mas porque são 16 horas, as coisas estão rolando aqui. Enquanto eu estou falando para vocês, isso tudo está acontecendo, né? Porque às 14 horas ele não foi. Esteve lá presente o ministro-chefe da AGU, a Advocacia Geral da União, na Polícia Federal, e ao mesmo tempo ele entrou com agravo junto ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo para que o presidente não promovesse pessoalmente, não se submetesse pessoalmente a esse interrogatório. Ontem mesmo o próprio ministro já tinha rejeitado um recurso. Mas enfim, e ele negou agora de tarde esse agravo. Qual a saída aí? Bom, do ponto de vista jurídico, claro que a AGU pode recorrer também ao próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ou ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas, até onde eu conheço o direito e as leis, esses recursos não têm efeito suspensivo, ou seja, a intimação está feita. O que pode fazer o Alexandre de Moraes? Ele pode mandar a Polícia Federal conduzir pela força o presidente da República até a sua sede para ser interrogado.
Resta saber quem é que vai botar o guiso na cabeça, no pescoço do gato, né? A Polícia Federal cumpriria uma ordem desse tipo? O Alexandre de Moraes teria o topete de dar uma ordem desse tipo? Então, a tendência, a meu juízo, é que isso fique por isso mesmo. Vão ter que encontrar uma solução política de qualquer maneira, né? Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que esse recrudescimento da atuação do ministro Alexandre de Moraes, mas também do ministro Barroso e até da Rosa Weber, do Lewandowski, esses são os que estão mais aparecendo, esses quatro agora nos últimos dias, né? Eles estão ali fustigando o governo, de tudo que é forma, quase que diariamente, atendendo pedidos feitos pela oposição, pela rede, principalmente pela rede, pelo PT, pelo PCdoB, seja quem for. Se for contra o governo, o Lewandowski, a Rosa Weber, o Barroso, principalmente o Alexandre de Moraes, estão prontos para agir. Mas este caso específico, sobre o qual nós estamos falando, é o caso de um inquérito que foi aberto pela Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral pediu que o Supremo Tribunal Federal, dentro do âmbito daquele inquérito das fake news, investigasse declarações feitas em setembro do ano passado pelo presidente Bolsonaro numa live semanal dele, que eu vi, vocês devem ter visto, na qual o presidente contou em detalhes uma ocorrência de 2018, na qual um hacker contou em detalhes como é que invadiu os computadores do Tribunal Superior Eleitoral. Ficou ali navegando meses nos computadores, no sistema todo. Esse sistema mesmo que faz a apuração e a quantificação dos votos. Ou seja, o que o Bolsonaro quis provar com isso foi que esse sistema de votação eletrônica não é confiável. Foi o que ele quis dizer. Foi o que ele disse, aliás. Olha, se esse hacker ele invadiu os sistemas de computação eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral e não foi percebido, é claro que violou o sistema. Ou seja, que o sistema é violável. O Bolsonaro defendia, como quase todos nós defendemos, que as eleições sejam promovidas através da votação eletrônica como é hoje, vai lá, digita, mas acompanhado de uma impressora acoplada ali, sobre a qual não tem acesso o eleitor, mas onde fica registrado o voto, para efeito de conferência, caso haja alguma dúvida. Que aí sim, não tem mais dúvida nenhuma. Você tem dúvida sobre os resultados de alguma urna, vai lá, abre a urna onde estão depositados os votos impressos, confere com o que deu de resultado na urna e acabou a história. Não tem mais conversa. Ora, e o próprio Bolsonaro, naquela live de setembro do ano passado, ele demonstrou ali também que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, por conta própria, apagou os rastros percorridos pelo hacker. Portanto, tornou impossível, inclusive, saber exatamente o que ele fez e até localizá-lo. Ora, não me parece que entre na cabeça de qualquer pessoa a ideia de que isso é uma coisa normal. Pois bem, o Tribunal Superior Eleitoral, ele considerou que o presidente estava fazendo uma fake news e que, portanto, tinha que abrir um inquérito. E pediu um inquérito, o Alexandre de Moraes, mais que depressa, ele mandou a Polícia Federal abrir um inquérito e ouvir o próprio presidente Bolsonaro. Que, claro, surge aí não como testemunha, mas como investigado. Ele passa a ser investigado, não é testemunha, ele é investigado. A dúvida que persiste é a seguinte:
Se abrem um inquérito contra mim, como já abriram na Polícia Federal, na Polícia Civil, alegando crimes de imprensa, se abrem e eu sou convocado para depor, eu vou lá depor. Eu posso, claro, tentar judicialmente barrar o inquérito. Mas se eu não conseguir êxito nisso, eu vou ter que ir lá, porque eu posso ser conduzido coercitivamente. Se eu resistir, vou ser preso. Mas a lei me assegura o silêncio ali. Eu posso ficar quieto no depoimento. Eu nunca fiquei quieto em depoimento nenhum na polícia. Não tenho que esconder coisa nenhuma. Eu estou sob o abrigo do artigo 5º da Constituição Federal, que garante a minha liberdade de expressão. É o que eu argumento para o delegado quando ele começa a insistir muito, querer saber coisa que não deve. Eu pergunto para ele, digo, se você é bacharel, se é delegado, é bacharel, você deve conhecer a Constituição e sabe que esse tipo de pergunta você não deve me fazer. Se fez, não vai ter. Vai lá no artigo 5º, vai ler o artigo 5º. Pois bem, mas isso no meu caso, e um presidente da República, como é que fica aí, nesse caso, né? Juristas, eu li hoje a opinião de vários juristas, são de opinião, de um modo geral, que o presidente não precisava comparecer a esse interrogatório. Até porque ninguém pode responder questões que incriminem a si mesmo. Mas no caso do presidente, ele não tem essa obrigação legal. É uma opinião. O Supremo não acha isso, mas os juristas muito acham. E por isso consideram, inclusive, que essas ocorrências de hoje podem resultar numa batalha jurídica aí de longo prazo. E, enquanto isso, o presidente simplesmente, se não for depor agora, depois que eu estou conversando com vocês aqui, não vá lá depor. Então, da mesma forma que esse inquérito das fake news, esse inquérito aí sobre esse vazamento, é alguma coisa assim que beira aquilo que vocês podem constatar na própria literatura do absurdo, né? Uma literatura, por exemplo, do Franz Kafka no O Processo, né? É uma situação kafkiana. A Constituição não assegura prerrogativa a ministro nenhum do Supremo, nem ao próprio Supremo, a abrir por conta própria esse tipo de inquérito, de ofício. Não assegura. Simplesmente a Corte Suprema não está respeitando isso aí. Como já não respeita muitas das prerrogativas dos cidadãos brasileiros neste momento. E vocês sabem do que eu estou falando. Mas principalmente não respeita, inclusive, as prerrogativas do próprio Poder Executivo, com uma série de medidas drásticas e draconianas que são impostas ao Poder Executivo. É um ponto tal que, por exemplo, o jornalista José Roberto Guzzo, hoje, na Gazeta do Povo, chega ao ponto de dizer que, olha, esse governo não governa mais, porque quem governa é o poder moderador, aí, o autoproclamado poder moderador, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, né? Bom, senhores, naquela live de vocês lá, vocês podem conferir até essa live que está no meu blog polibebraga.com.br. Também ali estava presente o deputado federal Felipe Barros, que teve acesso ao inquérito da Polícia Federal sobre esse vazamento aí. Aliás, o próprio delegado que produziu esse inquérito aí, o Vitor Campos, também é objeto desse inquérito aí, porque quem é que vazou? Alguém vazou isso aí. E tinha que vazar mesmo. Bom, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora são duas coisas. Primeiro, nós estamos na iminência aí de uma ruptura da Carta-Nação. A Carta-Nação, vocês sabem, foi assinada e proclamada no dia 7 de setembro, quando milhões de brasileiros foram às praças públicas para exigir para autorizar o presidente Bolsonaro a agir com mão dura em relação ao Supremo Tribunal Federal. Ele não fez isso, preferiu um acordo. E fez um acordo.
com o ministro Alexandre de Moraes e, por extensão, os ministros do Supremo Tribunal Federal, por extensão, com o Supremo Tribunal Federal. Na base de vocês, vocês se acalmem por aí, eu me acalmo por aí. E essa paz armada ela vem se mantendo até agora, desde setembro aí. Mas volta e meia, os litigantes aí recrudescem, né? O Bolsonaro de um lado e esses ministros do Supremo do outro lado aí. Esse episódio de hoje é um episódio que pode levar a um rompimento da Carta-Nação. Porque se o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal forem as últimas consequências, ou seja, impuserem uma condução coercitiva pela polícia do presidente da República, é mais do que evidente que o presidente da República terá que reagir. Sinceramente, eu não apostaria nisso aí. Eu aposto mais olha, vamos levando essa aí, vamos deixar essa em banho-maria isso aí. Você dá uma paulada de cá, dá uma paulada dali, até que a coisa vai esfriando. E tá me parecendo, até um novo litígio, né? Eu apostaria numa não solução para esse problema aí. De qualquer maneira, o que ficou claro, senhores, é o seguinte, que o presidente pode, sim, não estar mandando tanto quanto desejaria o João Roberto Guzzo, como desejou o Olavo de Carvalho, como muitos de vocês desejam, como eu desejaria, mas ele tem conduzido o país nesses 3 anos aí com ações muito próximas de tudo aquilo que corresponde às consignas que foram colocadas em praça pública desde 2015 e responsáveis pela eleição dele. Volta e meia ele perde uma refrega ou outra, mas são batalhas, algumas perdidas. Mas a guerra, ele não perdeu a guerra, ele está conduzindo bem a guerra e com bons resultados. Nós vamos conferir isso aí, esses resultados agora nas eleições gerais para presidente da República. Para presidente, para governador, para Senado, para deputados, né? Onde se espera que o Bolsonaro se reeleja e eleja uma ampla maioria no próprio Senado Federal, capaz, enfim, de promover aquela asepsia que todos desejamos dentro do próprio Congresso e no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Acabando com essa maioria formada na Corte Suprema aí, que tanto tem obstaculizado as ações do governo no sentido da modernização do governo e da própria sociedade brasileira. É isso aí.